Na Câmara dos Deputados foi instalada a comissão especial que vai analisar o projeto de reforma trabalhista do governo. O tema divide opiniões entre parlamentares e até entre entidades sindicais. A consolidação das leis do trabalho, ou CLT, que regulamenta as relações de trabalho no Brasil, foi sancionada no dia 1º de maio de 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas. De lá para cá, já foram feitas algumas mudanças nos direitos e deveres dos trabalhadores. Mas para alguns setores do governo e da área empresarial, a legislação, que tem mais de 70 anos, está atrasada e desatualizada. Por isso, a reforma trabalhista é uma das prioridades anunciadas pelo governo na mensagem presidencial lida durante a abertura do ano legislativo. Precisamos de regras mais ajustadas à economia contemporânea. Não se trata, em absoluto, de suprimir direitos que são sagrados. Trata-se de modernizar as normas que regem as relações de trabalho e liberar o potencial produtivo do país. A proposta, anunciada pelo governo já no final do ano passado, prevê mudanças como jornada de trabalho, que poderá chegar a 12 horas por dia, e o aumento do prazo de contratação do trabalho temporário. Passará de 3 para 4 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Mas o ponto mais polêmico é o que prevê que acordos entre patrões e empregados, em casos como parcelamento de férias, banco de horas e plano de cargos e salários, prevaleçam sobre o que prevê hoje a CLT. Mesmo antes de começar a tramitação da reforma trabalhista, o debate já divide os deputados. Nós estamos voltando às senzalas. Você prorrogar o contrato temporário e flexibilizando os direitos, você impedir que as negociações tenham um patamar, que é o patamar da própria legislação, possibilitando que tudo possa ser negociado, ou seja, que você possa rasgar os direitos, nem a ditadura militar ousou tanto. O que vai ser mexido é aquilo que puder ser acordado entre o trabalhador e o empregador, de forma a beneficiar o emprego e a continuidade dele. O que a gente precisa fazer é acreditar na maturidade e na capacidade do trabalhador. Temos o hábito de considerar o trabalhador hipossuficiente e temos que lembrar que um trabalhador no Brasil já foi presidente da República por 8 anos e elegeu a sua sucessão. E assim, esse trabalhador já não é mais hipossuficiente. Ele tem capacidade, sim, de negociar com seu empregador e estabelecer as melhores condições de seu trabalho. Para o PSD, a reforma trabalhista vai representar modernização, aperfeiçoamento e adaptação da legislação à realidade atual, que é bem diferente do que existia na década de 40 do século passado, quando a CLT foi criada. Eu tenho absoluta convicção que os trabalhadores estão esperando por isso, né? Condições modernas e alternativas para poderem se ingressar no mercado de trabalho. Então eu diria que no primeiro semestre é um prazo bem razoável para que a gente possa aprovar essa reforma. Todas as legislações elas podem ser aperfeiçoadas. Agora, não podemos utilizar a palavra aperfeiçoamento para atropelamentos. E assuntos como esse, que envolvem toda a sociedade, é preciso você discutir profundamente e ter legitimidade para tocar para frente. Eu entendo que esse governo que está aí não tem legitimidade popular para discutir em nome dele. Então é preciso a gente deixar pronto o debate e esperar o ano que vem para uma nova eleição você ter um presidente legítimo, eleito pelo povo, para que ele possa continuar a tocar os debates e todo o legado que esse debate vai deixar discutindo a partir de agora. Entre as centrais que reúnem sindicatos de várias categorias profissionais em todo o país, também há divergências sobre a reforma trabalhista. O maior problema dessa reforma é porque é uma reforma que vem apontar para que o acordado supere o legislado. E o que o trabalhador brasileiro hoje tem? Somente leis. As leis que garantem direitos básicos de férias, garantia de pagamento, de salários, são as leis. Com essa possibilidade que querem, vai abrir para que o patrão pressione o trabalhador para que ele abra mão dos seus direitos básicos. E isso é inaceitável. Aquilo que vai ser negociado com a empresa não são direitos sociais, e sim como gozar esses direitos sociais a pedido dos trabalhadores. Mas e o que diz o principal por essa reforma? O trabalhador. Eu gasto 3 horas para chegar no meu trabalho, ainda trabalhar 12 horas é muito puxado. Parcelar as férias, você fala dividido?
para você tirar tantas vezes ao ano, mas aí vai ficar os 30 dias ainda de férias. É legal, porque daí tem como você pegar e programar uma viagem assim, de urgência, né? Tem vezes que as crianças da gente tiram férias no meio do ano, a gente não pode viajar junto com eles. Seria legal. Se ela vier para ajudar a gente, né? Vier para melhorar um pouco a situação dos trabalhadores, sim, que seja mudado, né? Mas se for para prejudicar, aí realmente não dá. A medida provisória da reforma do ensino médio foi aprovada na primeira semana de votações no Senado. Sancionada pelo governo, a medida agora é lei. Veja com a repórter Roberta Cruz, da TV Senado, o que muda com a reforma do ensino médio. O ensino brasileiro não vai bem nos indicadores, nem nos nacionais, nem nos mundiais. No último PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, realizado com jovens de 70 países, os estudantes brasileiros não alcançaram o nível mínimo para o exercício da cidadania. A lei do novo ensino médio, sancionada pelo presidente Temer, vem com a promessa de melhorar os índices da educação. São 2 milhões de jovens excluídos da educação de nível médio no Brasil, de um total de 8 milhões de jovens. Um IDEB estagnado desde 2011. Um desempenho de português e matemática que é pior do que há 20 anos. Isso incomoda, que uma nação que é a 8ª economia do mundo não pode se colocar na 59ª, 63ª, 66ª posição nos indicadores do PISA, entre 70 países. A principal mudança da proposta é a flexibilização do currículo, que será composto por 2 partes. Nos primeiros 60%, as disciplinas serão obrigatórias, determinadas pela Base Nacional Comum, que será definida pelo Conselho Nacional de Educação. Nos 40% finais do curso, o aluno é que decide o itinerário que quer percorrer em uma de 5 áreas de estudo: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou formação técnica e profissionalizante. Cada escola decide os itinerários que vai oferecer. O texto também estabelece o prazo de 5 anos para que as escolas aumentem a carga horária anual de 800 para 1.000 horas, ou seja, 5 horas de aula por dia. E depois, continuem aumentando progressivamente, até chegar a 1.400 horas, ou horário integral. Quanto mais tempo o aluno ficar na escola, mas com atividades direcionadas e organizadas, ele vai ter um aprendizado muito melhor. O governo deverá repassar recursos aos estados para a implantação do horário integral por 10 anos, e não apenas 4, como era a proposta original. Eu recebi diversos governadores que vieram questionar que 4 anos seria um tempo muito curto para que eles pudessem adequar o sistema parcial para o sistema integral do ensino médio. Então, eu conversei com o ministro da Educação, inclusive com a área econômica, e vimos que é possível o repasse gradativo. No texto da medida provisória, educação física, artes, filosofia e sociologia não eram matérias obrigatórias. A retirada dessas disciplinas era uma das principais críticas à reforma, mas os parlamentares as trouxeram de volta ao currículo obrigatório. A gente precisa de filosofia, precisa de prática esportiva, precisa de prática artística. Não necessariamente a obrigatoriedade das disciplinas. Certas, seguramente, algumas modificações que foram feitas pelo Congresso Nacional também nasceram da própria sociedade. A sociedade que tem presença expressiva, significativa no Congresso Nacional, senhores governadores, foi lá e disse, olha, aqui deve-se fazer isso, fazer aquilo, e acabou saindo uma coisa consensuada que recebe o aplauso de todos. No próximo bloco, um passeio pelo sul do Maranhão. O Parlamento Brasil volta já.